Turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 6 meses. Aliás, 1 ano e 6 meses o quê? 1 ano e 9 meses já. Minha Nossa Senhora, o tempo está voando. Viu? 1 ano e 9 meses que nós estamos em lives através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Muito bem, Papo com Tilé é um programa descontraído, né? Que aborda diversos temas, diversos assuntos. Lá, Lacerdinha, na metrópole, eu só podia abordar futebol. O Chico Castro dizia que eu tinha a cara do futebol. Não, não vá por outros assuntos, não. Sua cara é a cara do futebol. Eu não sei se eu tenho cara de futebol, mas... Lê do engano. Mas aqui não. Aqui o negócio é nosso, o produto é nosso, né? Então a gente está focalizando todo tipo de assunto, embora hoje seja sobre futebol. Mas nós temos focalizado aqui os mais variados temas, sendo de interesse geral, né? A gente traz aqui. Bom, meu querido companheiro Joselito de Souza Lacerda, que conheço desde a década de 90, salvo engano, 94, 95, puxando pela memória aqui. Antes, não, velho? Antes nós trabalhamos juntos na Rádio Sociedade da Bahia, lembra? Sim, Cara, é verdade. tirei vários plantões seus na madrugada. É, isso mesmo. 1984. 80 e pouco, é verdade. 86. 86. Rapaz, eu cheguei em 84. Eu entrei na sociedade em 82, é isso mesmo. Eu estava lembrando aqui só, quando eu falei de 90 e poucos, foi do Marketing Antena 4 na Rádio Cultura. Exatamente, lá na Rádio Cultura. Lendo em plano, desde a década de 80, início dos anos 80, é verdade. Um grande companheiro, um excelente profissional. Dona Lacerda é daqueles que a gente fica envaidecido de trabalhar ao seu lado. E isso aqui não é para jogar confete, não. É realmente o que eu penso. Se eu não pensasse, isso não dizia nada. Né? Mas a gente fica envaidecido de trabalhar ao lado de um profissional como o José Lacerda, que realmente é um profissional completo. O Rádio da Bahia perdeu muito com a ida de Lacerda para Fortaleza. Me parece que já tem quase 20 anos que ele mora lá, ou mais ou menos isso, né? Que ele está morando. Estou fechando 25, Tilé. Nossa, hoje eu estou ruim de cálculo, hein? Você está errando tudo. Né? Estou errando tudo. Estou fechando. Em setembro eu fecho 25 anos aqui. 25 anos em Fortaleza. E o Rádio Fortaleza... Eu tomei um susto hoje. Tomei um susto hoje quando eu fui fazer as contas. Porque eu estava achando que eram uns 20. Mas é isso mesmo. Cheguei aqui em setembro de 1997. Rapaz. Muito bem. Mas como eu estava dizendo, o Rádio da Bahia perdeu, o Rádio Cearense ganhou com esse profissional extraordinário que é meu querido Joselito Lacerda. Inclusive, vou dizer uma coisa aqui, Lacerda, que eu nunca vi uma pessoa improvisar tão bem, sem gaguejar, como o J. Lacerda. Me lembro, e aí eu vou me remeter ao tempo da Marketing Antena 4, na Rádio Cultura da Bahia. Existia um programa aos sábados, que eu não me recordo o nome agora. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo, que era de 1 às 6 da tarde, 13 às 18. Todos odiavam. Todos odiavam, só eu gostava. Só ele gostava, isso que eu ia dizer. Às vezes, o Lacerdinha comandava esse programa, às vezes falava 90% do tempo. Imagina que ia falar de 13 às 18 horas. Mas isso, evidentemente, que pelo valor profissional que ele tem. Eu tenho certeza que essa live de 1 hora vai ser muito pouco para a gente discutir aqui o futebol cearense. E eu vou aprender muito porque Lacerda está morando lá, está vivenciando o futebol cearense, né? E aí, já entrando propriamente dito no tema, Lacerdinha, eu me lembro que mais ou menos uns 10, assim, como eu estou ruim de conta, deve ter sido de uns 10 a 15, né? Uns 10 a 15 anos, que o futebol cearense era muito envolvido em decisões de campeonato no Trapetão. Era uma bagunça, quase não terminava campeonato nenhum, né? Um perdia com o clássico, o outro entrava na justiça desportiva. Era um mangue, desculpe o termo. Mas o futebol cearense deu uma guinada fantástica, né? E hoje você só vê progresso no futebol cearense. E aí é que eu quero saber dos detalhes com o meu querido companheiro Lacerda. J. Lacerda, boa noite, querido. Um grande abraço para você. Agora sim, a gente vai entrar propriamente no tema de hoje. Quais os segredos do sucesso dos clubes cearenses, Fortaleza e Ceará, que são hoje modelo no futebol nordestino? E aí, Jota, o que você me diz? Bom, Tilé, primeiro agradecer a você pelo convite. Participei com você, eu acho que 2 vezes lá na Metrópole, não foi?
Isso, isso. Em férias, passando por Você lá, vindo eu de acho que férias, às vezes. exatamente. É. Pô, tivemos lá. E você é uma dessas pessoas fantásticas que a vida nos dá, né? César Augusto aqui, passando por trás, é o nosso supervisor, está me supervisionando aqui. E ele gosta dessas macacadas Muita aí. paciência aí, Tilemon. Grande abraço. Então, Tilé, você, para quem não conhece, você é aquele paizão mesmo para todos nós. Tive a honra, Deus me deu esse prazer de tirar alguns dias seus, tirava férias, folgas, na madrugada na Rádio Sociedade. Era fantástico, você inaugurou aquele período, né, de madrugada da Rádio Sociedade. Era fantástico, eu aprendi muito ali. E depois você nos deu a oportunidade, na Marketing Antena 4, a partir de 94, foi? Foi, 94. Isso. Na Rádio Cultura da Bahia. Você foi o fundador, o mentor, o articulador. Você era a nossa estrada. E você nos deu essa oportunidade. Aprendi muito também, porque ali nós fazíamos tudo e aprendemos muita coisa. E às vezes eu digo à galera que o mundo muda muito, muito rápido, e quem não acompanhar essa mudança e essa velocidade vai ficar para trás, né? E ali nós aprendemos muito, e eu digo, nós éramos ricos e não sabíamos, né? Porque eram outros tempos que pensávamos que era tudo mais difícil, e até que não era, né? Talvez algumas coisas fossem mais difíceis, mas hoje elas não são mais difíceis. Hoje, às vezes, são complicadas, porque nós não encontramos pessoas com a qualidade que nós encontrávamos antes para fazer as coisas. E tem alguns conceitos, né, que realmente não são legais. Mas deixa isso para lá. Sobre a pergunta que você me fez, realmente o futebol cearense mudou muito desde que eu cheguei até aqui. Eu cheguei em 97. Quando eu cheguei aqui, o Fortaleza, há 8 anos, não ganhava um campeonato estadual, né? E depois eu vi o Fortaleza também ficar 8 anos na Série C, lutando para sair da Série C. Quase acabou. E o Ceará ficou, acho que 16 anos ali, brigando para não cair da B, batendo na trave, bambeava, não caía. E eu gritava ao lado de outros companheiros que muita coisa precisava ser feita, né, para tirar o futebol cearense daquele buraco. E começou a ser feito, sim. Eu lembro que no Fortaleza, em 2005, foi quando o Ribamar Bezerra, um empresário de sucesso aqui, assumiu o Fortaleza. E quando ele assumiu o Fortaleza em 2005, ele disse que daria ao Fortaleza um norte administrativo, profissional. E começou a dar. Começou a sanear o clube, pagar o clube, acabar com aquela sangria de cada jogador que saísse ia para a justiça, né? E ele organizou o clube. E o Ribamar Bezerra foi o primeiro cara, 2005, ele organizou. Teve a infelicidade. Ao mesmo tempo que ele levou o clube para a primeira divisão, caiu com ele depois, para a segunda. Mas isso acontece, né? Tem dessas coisas. E o Ceará começou isso. Aí depois dessa pressão que o Fortaleza deu em 2005, aí o Ceará resolveu também seguir os mesmos passos. Foi quando Evandro Leitão, um auditor fiscal, que hoje é presidente da Assembleia Legislativa, né, entrou no Ceará para ser presidente. E organizou o Ceará também. Ele deu uma organizada e começou a construir o que os times aqui não tinham, que era patrimônio. Do mesmo jeito que o Ribamar começou a construir o patrimônio lá no Fortaleza, Fortaleza já tinha o PC, que fica num bairro aqui, ao norte da cidade, que tem lá hoje o Centro de Excelência, era um embrião de um estádio, e com a chegada de Rogério Ceni virou um Centro de Excelência. Mas o que é que o Ribamar fez? Antes de ter virado Centro de Excelência, que isso foi agora, há 4 anos. Ribamar fez um convênio com a Prefeitura de Maracanaú, uma cidade aqui da região metropolitana, a
30 quilômetros daqui, e montou lá um CT. O Ceará depois, com a chegada de Evandro Leitão, comprou um CT pronto já, em Itinga, também uma cidade aqui, próximo da região metropolitana. Comprou esse CT pronto já. O cara tinha o CT pronto e o Ceará comprou. Foi motivo de polêmica, que o Ceará não ia conseguir pagar, era um investimento muito alto. Tinha colegas nossos que diziam, esse negócio de CT não ganha campeonato, CT não vai a lugar algum. Inclusive, batiam comigo porque não é que eu defendia o Vitória, nem defendo o Vitória, mas eu apresentava muitas ideias e o conhecimento que nós tivemos do Vitória, daquela época de ouro, né? Revelar craques que foram para a seleção brasileira. E os caras dizem, negócio de base, negócio de CT, base e CT não ganham o campeonato, não ganham o jogo. Mas foi assim que o Fortaleza e o Ceará começaram, com seus CTs. E eu batia sempre aqui, time mediano tem que fazer jogador, time mediano tem que revelar jogador, maturar e vender bem. Porque até que saíam jogadores, mas vendiam mal. O Cebolinha, que hoje está em Portugal, por exemplo, saiu do Fortaleza barato demais, porque não tinha estrutura alguma, e o clube, precisando de dinheiro, teve que vender. Então, a partir do momento dessa organização administrativa, aquisição de CTs, né, eles foram melhorando. O Fortaleza, com a luta titânica, conseguiu sair da Série C. Apareceu um padrinho, né, Eduardo Girão, que hoje é senador. Eduardo Girão pegou o Fortaleza já para fechar as portas e investiu 7 milhões de reais. Ele emprestou a fundo perdido. Estou emprestando aqui 7 milhões de reais, quando vocês puderem me paguem. Não quero juro. E fez isso. E aí ele foi iluminado. Ele chegou e o Fortaleza subiu para a Série B e depois imediatamente subiu para a Série A. Foi ainda na transição de Eduardo Girão para o presidente Paes que Rogério Ceni chegou. E que aí deu uma outra alavancada, né? Deu uma outra alavancada nos bastidores, no patrimônio interno, na organização interna, com toda a estrutura profissional, né, para o clube, e seguiu a gestão profissional que foi implantada lá atrás por Ribamar, que tinha ficado um pouco fragilizada, com aquele bate-cabeça de subir para a Série B, e depois o clube voltou a ser organizado e organizou as contas. Tudo aconteceu paralelamente. Ao mesmo tempo que o Ceará também foi crescendo administrativamente, né? O Ceará tem uma sede no centro, basicamente no centro da cidade, na Avenida João Pessoa, onde está hoje, que era o campo de treinamento, Carlos de Alencar Pinto, né? Hoje virou também um centro de excelência, onde tem lá a concentração, né, um hotel. Hoje o Ceará concentra num hotel, lá no seu centro de excelência, na Avenida João Pessoa, e o Fortaleza também concentra num hotel, lá no Alcides Santos, que é no PC. Então veja aqui que evolução, né? Houve época que o Fortaleza não sabia onde concentrar. O Ceará ficava pagando hotel ou concentrava de forma acanhada lá em Carlos de Alencar Pinto. Então o Ceará depois subiu para a Série A também. Evandro Leitão deixou essa semente lá. Ele administrou o Ceará de 2008 a 2015 ali. E depois ele saiu, entrou na política e o Ceará seguiu. Então, Tilemon, foi uma organização que ela veio de baixo para cima, que ela começou administrativamente com a gestão, ela se organizou também de forma estrutural, que não tem como você ter solidez. Só vai ter solidez se você tiver organização em todos os sentidos. Não adianta ser bem organizadinho administrativamente, pagar as contas e tal, mas você não tem estrutura física para trabalhar. E esse era um problema. Quando alguns treinadores chegavam aqui que diziam isso, o pessoal ficava emburrado, zangado, de cara feia. Eu lembro que o volante Casagrande jogou aqui no Fortaleza e quando ele saiu, ele falou: Fortaleza precisa melhorar a estrutura física. Ave Maria, foi um Deus nos acuda.
Mário Sérgio, o nosso saudoso Mário Sérgio, veio treinar o Ceará aqui e disse: nós vamos lutar para não cair. Ah, foi um Deus nos acuda, porque as pessoas não aceitavam reconhecer a fragilidade. Então, dessa forma foi que os dois se organizaram e estão hoje obtendo esse resultado positivo. Você me surpreendeu aí com uma revelação, quer dizer, pelo menos para mim aqui, né? Que teve hoje o senador Eduardo Girão, né, que por sinal faz um belo trabalho no Senado Federal, ao meu modo de ver. Você falou aí do presidente da Assembleia, que também já foi dirigente, presidente da Assembleia atual, foi dirigente do Ceará, não é isso? Então quer dizer que a política também aí anda muito envolvida com o futebol, ela, Sérgio? Sempre foi assim, né, Tilé? E acho que vai demorar dessa Nos dias de hoje desvinculação. ainda é? Porque o Paz me parece que não é político, né? Não, o Eduardo Girão, ele inclusive não era senador também, né? Quando ele chegou ao Fortaleza. Não sei se ele já tinha intenção de ser, mas ele chegou e chegou mesmo como um salvador, porque ele chegou e aportou os 7 milhões, que naquele momento ele fez uma faxina no clube, mandou até pintar, trocar bandeiras, hastear bandeiras, fazer o mínimo que precisava ser feito, saneou, pagou algumas contas emergenciais, né? Enfim. E depois, na sequência, ele saiu do clube, se candidatou, e hoje ele já recebeu o dinheiro, os 7 milhões, né? Mas ele disse: eu não quero, juro, e nem tem pressa. Depois ele recebeu, inclusive com a própria venda do Cebolinha, que o Internacional, o Grêmio o vendeu para Portugal, né? Veio um percentual do dinheiro que ajudou a pagar. E a própria organização do clube, o clube se estruturou, começou a sobrar dinheiro. Hoje, por exemplo, de causas trabalhistas, o presidente do Fortaleza anuncia que tem somente uma dívida de 700 mil reais. Nada. Paga já, porque tem um desconto direto na arrecadação, né? 100 e poucos mil reais, quando a renda é boa, que se desconta lá, alguma coisa assim. Então, o Eduardo Girão saiu, foi para a política. Eduardo Paes não é político. Antes da pandemia, o Bahia já pagava 800 mil por mês, no acordo que fez aqui com o Tribunal do Trabalho. 800 mil por mês. Não sei como é que está hoje. Que absurdo. Eu não vejo, né, essa dívida trabalhista do Bahia diminuir, sinceramente. É um negócio assim preocupante. Né? Porque vai acumulando, né, Tilé? Vão entrando mas outras. desde a intervenção para cá, não vinha existindo ações trabalhistas contra o clube. Porque da intervenção para cá, o clube realmente começou a pagar mais em dia as coisas, entendeu? Salário para atrasar era a coisa mais rara do mundo. Mas agora, com a pandemia e tudo, o déficit de 2020 foi de 52 milhões. Não sei quanto foi de 2021. Então, as coisas vão se acumulando. Profute, ninguém nem sabe mais quanto é que o Bahia deve. O Bahia estava pagando também, mas não sabe nem mais. Nem se sabe mais Absurdo, quando. né? Então, Absurdo. a gente fica procurando assim. Esse modelo aí do Fortaleza, por exemplo, é um exemplo. Ele é um exemplo. Porque você acabou de me revelar aí que só deve em torno de 700 mil. A dívida total. Não é isso? A dívida total trabalhista do Fortaleza. Eu acho que também tem uma coisa muito interessante, viu? Eu acho que o Paes não é. Só se você me disser aí que aí eu vou acreditar. Mas acho que o Paes não é virado para política. E nem faz pelo menos um até trabalho agora muito não. profundo de marqueteiro em cima da imagem dele, como aqui estava a existir. Né? O Bahia tinha um marketing muito bom na cena, muito bom, sob o comando de Leni Franco. Quando o Leni Franco foi para o Botafogo do Rio, há mais ou menos uns 6 meses atrás, 6, 8 meses atrás, o marketing do Bahia desandou. E o Botafogo deu uma subida no aspecto marketing extraordinária. Se você acompanhar as redes sociais do Botafogo hoje, é algo bacana. Né? E o Bahia também nesse aspecto se afundou. E teve o rebaixamento, que foi digamos, o soco do estômago, né? O soco do estômago, como é que o povo diz? Pingo d'água, né? Tem a gota d'água. A gota d'água, sim. Então a situação aqui está bem complicada. A torcida não quer nem saber que Belitano existe. Né? E ouço muitas vezes aqui, todo mundo se referir a Paes. É Marcelo Paes, não é isso? Marcelo Paes. A Marcelo Paes como um exemplo de administrador. Ele disse outro dia que eu escutei, eu acompanho muito as redes sociais do Fortaleza, principalmente no Instagram, ele dizendo que
o negócio dele é futebol. Se existem outros dirigentes que tocam o patrimônio e tudo mais, porque é uma equipe de trabalho, mas ele, como líder, ele se preocupa com o futebol do clube. E o Fortaleza ele só vê crescer. Fortaleza na Libertadores. Inclusive levando jogadores que eram do Bahia ou que foram do Bahia. E eu não sei também se você já ouviu por aí o Belitani dizendo que não, o Bahia tem que ficar entre os 10 primeiros porque nós temos um orçamento muito inferior aos outros clubes. Depois, meu amigo, o cara tomou uma cacetada do destino, porque Fortaleza com orçamento menor está na Libertadores, Ceará com Fortaleza com orçamento menor está na Sul-Americana, né? Atlético de Goiás, muito menor ainda, está aí também, né? Rapaz, América Mineiro. América Mineiro, tirando jogadores que foram os destaques do Bahia do ano passado. Levando o Conte, terrível. Levando o colombiano, o Juan Pablo, né? Então, rapaz, onde é que nós vamos parar? Nós estamos virando o futebol cearense do passado. Verdade. Mas aí, Tilé, é aquilo que eu lhe dizia, esses passos que foram seguidos, no Ceará, quando Evandro Leitão saiu, assumiu o vice dele, Robson de Castro, que deve estar agora cumprindo a sua última etapa. Ele fez até, dizem, segundo ele fez uma manobra para se reeleger, já nem poderia, essas coisas que se fazem aí. Mas o fato é que Robson de Castro, que é também um cara de gestão, ele é da área de contabilidade, é uma empresa, inclusive, traz ali o Ceará nas contas, né? Traz o Ceará arrumado. Tem gente que não gosta, diz, esse negócio de conta não ganha jogo. Conta, CT não ganha jogo, conta não ganha jogo. Não, mas peraí, mas se você não tiver organizado, o que aconteceu? As pessoas me perguntam, aqui pararam de contratar 60 jogadores por ano. Pararam de contratar veteranos, pernas de pau. Pararam com a sangria das ações trabalhistas. Quando você faz isso, Tilé, você permite que o clube tenha um elenco base de um ano para o outro, você permite cumprir um orçamento e você consegue tocar o clube. Os orçamentos do Ceará e do Fortaleza explodiram. Para você ter ideia, o orçamento do Fortaleza esse ano é de 141 milhões de reais. Esse orçamento do ano passado estava previsto para 113, teve que baixar para 92 milhões, porque sai a arrecadação de bilheteria, que esse ano ainda está difícil voltar. O orçamento do Ceará, esse ano, é de 163 milhões de reais. É um orçamento ainda maior que o do Fortaleza. O Ceará teve o ano passado um orçamento de 151 milhões. Então, e aí eu tenho cobrado muito, eu aqui sou um defensor voraz da divisão de base, e hoje as pessoas começam a entender que isso funciona, né? Que é assim. Porque o Ceará, que adquiriu o CT pronto, teve dificuldade, porque o maior problema, você sabe disso, da base, é a equipe de trabalho. Eles não conseguem fazer uma equipe de trabalho boa. O Ceará tem conseguido melhorar e o Fortaleza está engatinhando aí, mas tem melhorado alguma coisa. O Ceará já avançou mais. A minha maior felicidade aqui foi quando um dia o telefone tocou e eu olhei, era Lupa, Luciano Reis. Luciano Reis. Aí eu atendi Lupa e... O que é a Lupa? Ele falou, estou indo trabalhar... Não, ele falou, estou em Fortaleza, estou vindo trabalhar no Fortaleza. Foi minha maior felicidade. Porque eu sabia que as coisas iam acontecer. Mas o Fortaleza ainda não estava preparado internamente para aquilo. O Enio Mourão, que era o diretor de futebol na época, até depois, com os bate-cabeças, se chateou, se afastou, fez um negócio espetacular. Então, o Luciano chegou, começou a fazer o trabalho, e aí, meu amigo, você sabe como é que é. As resistências, as dificuldades, né? Os cordões umbilicais. E aí deu problema, ele teve que sair. Mas o Ceará conseguiu ir se arrumando aí,
inclusive aquele volante João Marcos parou de jogar, foi lá para a base. Você tem que ter quem tem feeling, quem conhece, quem tem olho, né? Não tem que ter só a gestão, a administração. E o Ceará agora trouxe, inclusive, um cara, Desessartes, Armando Desessartes, que é gaúcho, que já andou no Ferroviário, primeiro veio para o Ferroviário, esteve no Ceará, saiu e agora voltou. Então, um cara bom de organizar isso também. E o Ceará, o que é que tem feito? Já que ele não está conseguindo revelar lá de baixo, ele está pegando os jogadores já encaminhados e, bota ali, bota para jogar, depois vende. Arthur Cabral foi um caso desse de sucesso, que ele pegou quase pronto da Paraíba, né? E tem feito isso com outros jogadores. Então, esse é um caminho. Eu digo sempre aqui, você tem dois caminhos. Um caminho é você fazer a peneirada, né? Maturar, botar no time e depois ganhar dinheiro. Outro caminho é pegar quase pronto, com qualidade, prepara ali na base, em 2 anos, bota para jogar e ganha dinheiro. Se você não faz isso, você tem que ter dinheiro para contratar. Se você não faz isso e não tem dinheiro para contratar, fica complicado. Então, graças à gestão, está dando para o Fortaleza contratar, está dando para o Ceará também contratar, mas o Ceará já começou a ganhar dinheiro com isso. E o Fortaleza começa a tentar fazer isso agora, de uma forma mais intensa, né? O Fortaleza, inclusive, agora, com esses negócios que fez, o David, por exemplo, foi aí que você conhece bem do Vitória. Não esse David agora da confusão, né? Que está lá. Eu até brinquei aqui, quando o Internacional veio atrás do David, eu falei, vende esse David e vai buscar o outro, que é melhor que ele. Não sei se você concorda. Que agora querem levá-lo para a Ucrânia. Meu Deus, a Ucrânia está em pé de guerra. E o negócio ficou em pé de guerra, né? Do Cury com o presidente lá, com o Fábio, né? Continua em pé de guerra. Então, é pé de guerra lá e pé de guerra cá. Então, o Fortaleza, com o negócio que fez agora com o David, comprou por 5 milhões. E vendeu agora por 10 milhões e 850. Até teve um negócio aí que o Fortaleza disse que tinha vendido 35%, o Inter disse, não, comprei 45% e tal, e agora o Fortaleza disse que antes tinha 10%, agora só tem 8%. Mas se ele tinha 45%, vendeu os 45%, como é que ele ainda tem 8%? Mas eu não entendo disso, não, você entende mais que eu. Isso é uma confusão. Eu não entendo. Então, com o dinheiro do David, o Fortaleza está trazendo o Moisés da Ponte Preta e ainda vai sobrar dinheiro. Inclusive está pagando também o dinheiro que ele investiu no Benevenuto, o zagueiro Benevenuto, que veio lá do Botafogo, fez uma boa temporada em 2021. Quer dizer, é isso. É você pegar aqui, valorizar, vender com esse dinheiro, reinvestir, né? E reinvestir, e é isso que faz, é como o cara da bodega, né? Ele compra um, faz 3, com a renda daqueles 3 ele faz 6, a bodega é assim, e é como o clube tem que fazer. Tem outro caminho. Marcelo, você se referiu aí num determinado momento do papo a Rogério Ceni. Vamos esmiuçar mais um pouquinho aí. Rogério Ceni teve... Que importância teve Rogério Ceni nesse processo que ajudou a alavancar o Fortaleza? Teve tudo, Dilé. Tem até torcedor aqui que não gosta do Rogério Ceni porque ele deixou o clube, né? Ele recebeu um convite, pô. Primeiro ele deixou para um Cruzeiro. Chegou lá, não deu certo, todos lembram daqueles episódios tristes lá. Ele voltou. Ficou um tempo sabático. Aí também o Fortaleza não deu certo aqui, com os treinadores que ele trouxe. Zé Ricardo. Tal. Aí voltou o Rogério Ceni. E depois ele teve aquela proposta do Flamengo, né? E ele saiu. Tem torcedor que acha que foi uma falta de respeito, falta de consideração, falta disso, falta daquilo. Eu acho que não. Acho que não. Porque quando ele perdia 2 aqui, tinha gente pedindo a cabeça dele. E funciona assim. O próprio dirigente começa a ser pressionado, o presidente pressionado ali por aquela turma da corneta, né? Pressionado pela torcida do microfone, né? Que a torcida do microfone é terrível. Aí uma coisa que eu não vou falar para não dizerem que eu sou antiético, né, Tilé? É verdade. Mas eu digo, eu corto na carne. Eu sou contra
Não, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não é proibido torcer. O que é proibido é distorcer. E essa turma distorce. Essa turma quer entrar na vida do clube. Essa turma quer contratar, quer demitir, quer fazer tudo sem botar um centavo. Sem ter responsabilidade nas costas. Então a minha função aqui é opinar. Eu opino, eu falo, eu critico, tal, mas não me meto. E não exijo que faça o que eu quero. Mas a turma, essa turma aí que você conhece bem é desse jeito, né? Então funciona assim. Então o Rogério Ceni teve uma importância espetacular. Primeiro, quando ele chegou, Fortaleza na Série C, ele foi criticado por muitos. Muricy Ramalho falou para ele, vá. Eu comecei no Náutico. E você precisa começar por baixo mesmo. Precisa crescer junto. Vai crescer junto. Ele veio e cresceu junto com Fortaleza. Aqui ele foi campeão 2 vezes estadual. Foi campeão da Copa do Nordeste. Foi campeão brasileiro. E na chegada dele, Tilé, jogadores que ele trouxe, que atendiam o telefone, do outro lado estava Rogério Ceni, eles não acreditavam. Quando o Rogério dizia, Rogério Ceni, eu quero que você venha jogar comigo, você vem? Cara, eu vou agora. Então, essa é a primeira importância, que muitas vezes as pessoas que estão de fora não entendem como isso funciona, né? Depois ele viu que o clube tinha que melhorar a estrutura interna, condição de trabalho. Houve resistências, que inclusive o PC, que foi construído com muito carinho por um conselheiro, Manuel Guimarães. Manuel Guimarães, Tilé, passou mais de 20 anos botando tijolo sobre tijolo ali no PC. Para chegar onde chegou. Então, Fortaleza queria ali um estádio. Mas é um lugar acanhado para 5 mil pessoas. Estacionamento péssimo. Não tem área. E o Rogério Ceni disse, isso aqui vai ser um centro de excelência. Vamos modificar, derrubar algumas coisas, construir outras, e vamos montar aqui um centro de excelência. Eu preciso ter aqui fisiologia boa. Eu preciso ter aqui o que se chama hoje, como é que se chama? Analista de desempenho. Preciso ter uma estrutura boa aqui. Departamento médico bom, academia boa. Vamos treinar no CT, lá no CT, nós vamos treinar lá, que fica distante 20, 25 quilômetros daqui, tem uma estrutura boa, que estava abandonado, e quando o Luciano Reis chegou aqui e falou, que é isso? Vamos botar isso para funcionar? Tudo quebrado. E ele falou, eu vou ajeitar aqui o possível e vamos treinar com o possível, com a base. Não se utilizava lá, se utilizava o PC. Rogério Ceni falou, não, vamos utilizar o PC. Olha, a mesma linha de pensamento do Lupa, né? Sabe pouco Lupa, né? Vamos utilizar o PC, o CT, e vamos fazer daqui um centro de excelência. Houve resistências, sabe? Aquele pessoal mais tradicional, apegado, mas fez. Isso tudo, Tilé, foi crescendo, crescendo. Ele foi conquistando títulos, trazendo jogadores de qualidade. O David, por exemplo, foi uma orientação dele que trouxesse o David. Muita gente não queria. Teve um momento aqui de David que diziam, sabe o quê? Jogaram dinheiro para dentro do campo. Disseram que o Fortaleza tinha jogado dinheiro no lixo com a compra do David por 5 milhões. Vendeu por 10. Se segurasse mais um pouco, venderia por mais. Então, eu diria que teve toda a importância aqui, Rogério Ceni. Toda a importância. Eu acho, e as pessoas muitas vezes não gostam, gente que tenta até hoje desvincular quando você fala da importância do Rogério Ceni, as pessoas não gostam, mas não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Não é gostar ou não gostar. É a história. E a história é a história e ponto final. Contam, não sei se é verdade, e aí agora eu vou ter a oportunidade de esclarecer essa minha dúvida. Contam que ele chegou a emprestar dinheiro ao Fortaleza. É verdade isso, César? Soubemos que ele emprestou, pode ter emprestado, isso aí a gente não sabe. Mas eu sei que na saída dele, ele doou 100 mil reais. Na saída dele, isso foi divulgado, ele doou 100 mil reais. Não sei, talvez ele tenha emprestado. Pode ser que sim. Eu não já devo até ter recebido de volta, o que é normal. O que é sim, normal, né? Se ele emprestou, aquelas emergências, né? Uhum. Tá aqui e tal, toma aqui, daqui a
10 dias ou 5, 15 me devolve e tal. Aham. Isso aí todo cara que tem dinheiro, ele faz, até porque ele precisava manter o elenco dele bem. Uhum. Né? A primeira coisa que ele sabia, o elenco tem que estar bem. O elenco precisa estar ok. Agora, isso é fato. Ele doou 100 mil reais quando ele saiu, para que Fortaleza terminasse, inclusive, uma obra que estava sendo feita lá, alguma coisa da estrutura, e ele doou, isso foi divulgado. Você falou um negócio aí interessante por demais. Rogério Ceni pega o telefone, liga pro cara, o cara fica envaidecido. Rogério Ceni me ligando, eu vou trabalhar com ele, tal. Aí eu me lembrei, quando o Jean assinou com o São Paulo, né, que eu fui com ele lá para a apresentação dele no São Paulo, tal. Quando chegou lá, queria conhecer Rogério Ceni e tal. Aí de repente aparece Rogério Ceni. Quando apareceu Rogério Ceni na frente, já não soube dizer uma palavra. Eu lembro desse episódio. Ficou olhando assim, abastalhado. Virou estátua. Virou uma estátua. Meu avô não soube perguntar nada para ele, nem dizer nada para ele. Quando eu vi Rogério Ceni, meu ídolo, na minha frente. Quer dizer, isso faz a diferença, rapaz. Isso faz uma diferença enorme. Né? Muita diferença. Agora, Lacerda, me diga uma coisa, na comparação direta de um com o outro, você acredita mais no trabalho do Fortaleza ou do Ceará? Qual é a avaliação que você faz? Chile é aquela história, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Eu digo sempre que o ontem passou, já foi, está na história. Começa tudo de novo. Verdade. Fortaleza tem mudanças no elenco, alguns jogadores foram embora, vieram outros. Fortaleza contratou 8 jogadores. Né? Contratou Fernando Miguel, você conhece bem, goleiro. Sim. O goleiro titular, que foi titular do Fortaleza, o Felipe Alves, está num litígio aí, está inclusive treinando em separado, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, não se explica. Não sei, ninguém sabe. O Romarinho. Miguel é um extraordinário profissional e um goleiraço. Extraordinário. E eu sou fã do Fernando Miguel. Fã porque ele jogou no Vitória. Responsável, daqueles caras assim, jogou no Vitória. Extremamente. E é goleiraço. Para fazer gol no Fernando Miguel, tem que saber chutar. Então contratou o Fernando Miguel, contratou o Juninho Capixaba para o lado esquerdo ali, a ala. Aqui não foi bem, não. Viu? Pois é. Na época que eu fiz a avaliação dele nesse sentido, não foi tão bem aí. O Guto é que utilizou ele mais com essa função, inclusive, né? Ali pela esquerda, fazendo uma ala, tal, até jogando um pouco adiantado. Mas ele foi contratado, não será titular, porque o titular é Lucas Crispim. Pode ser até que ele jogue. Enfim. Contratou o Lucas Lima já estava, continua no grupo. O Wagner Leonardo, esse sim, que é zagueiro, estava no Náutico, é do Santos. O Brian Ceballos, que é um colombiano de 20 anos. O Anthony Landassuri, que é um equatoriano de 24 anos. O Landassuri joga pela direita e o Ceballos joga pela esquerda. Joga no centro e pelo lado. Trouxe agora o Moisés, atacante da Ponte Preta, que o Fortaleza também adquiriu os direitos econômicos do jogador, investindo aí cerca de 5 milhões de reais, algo assim. E o Silvio Romero, um atacante argentino, de 33 anos, estava lá no Independiente. Fortaleza, ele estava com 3 meses de salários atrasados lá. Fortaleza fez uma composição com ele e o jogador está vindo para cá. Né? Então, e aí o Fortaleza quitou o Marcelo Benevenuto com o Botafogo, o Matheus Jussa, também um jogador de 25 anos, que é ali volante e tal, zagueiro. Enfim, o Fortaleza, eu acho que está ficando até com o time um pouco mais qualificado. Não vi ainda o Anthony, o Brian, o Silvio, Romero e o Wagner no time. Depois que a gente vê, que a gente vai saber. Assim como o Capixaba. O Ceará trouxe lateral direito Michel Macedo, estava no Juventude. O Nino Paraíba, velho Nino Paraíba, está no Ceará. Trouxe volante Richard, que é do Corinthians, estava no Atlético Paranaense, jogou no Fluminense do Rio bem. O Richardson, volante, que era aqui do Ceará, tinha ido para o Japão, voltou. Né? Passou 3 temporadas, ela está com 30 anos. O Zé Roberto, atacante, aquele que estava no Atlético do
de Goiás. Né? O Victor Luiz, lateral esquerdo, que estava no Botafogo, ele é do Palmeiras, andou emprestado ao Botafogo, já jogou aqui no Ceará em 2015. E o Yuri Castilho, do CSA, atacante. Esse cara eu acho que vai dar resultado. Um atacante bom que se movimenta. Quem não está bem aqui é o Clebão. Não conseguiu encaixar, fazer gol. Né? Mas é aquele jogador que todos sabemos, começou tarde, não tem fundamentos, base. É o caso do Moisés, da Ponte Preta, também que o Fortaleza trouxe. O jogador começou tarde, não tem fundamento, e às vezes sofre um pouco. Né? Não consegue pegar a velocidade de uma Série A. Né? Então, não sei, vamos ver, Tilé. Também o Ceará contratou Lucas Ribeiro agora. Aquele zagueiro. Sim, que o Vitória vendeu para o Hoffenheim. Isso. Deu até uma lambança aqui, o pessoal foi reviver aquele vídeo que vazou no Instagram do namoro dele com um colega lá, com uma garota, né? Que foi um namoro consentido, né? O problema é que eles colocaram no Instagram e o Lucas foi processado e pagou, inclusive, a indenização já. Né? Mas aí a turma da internet fez um barulho. O São Paulo deixou de contratá-lo por isso, mas o Ceará não deixou. Porque o Fortaleza teve um caso parecido aqui com o Benevenuto, ano passado. Quando ele veio do Botafogo, tentaram lacrar, né? Dizendo que ele tinha agredido a mulher, um caso que estava na justiça em andamento também. Depois foi resolvido, ele foi absolvido, e o Fortaleza que lucrou com a vinda dele para cá. Então o dirigente também nessas horas tem que ter cautela, né? Vamos ver, Tilé, depois que a bola rolar, eu não sei o que vai acontecer, não gostaria de arriscar, mas eu espero que os dois caminhem bem. O Ceará, no passado, desperdiçou uma grande oportunidade na Sul-Americana. Perdeu 2 jogos bobos. Um jogo bobo lá na Argentina. Pegou lá na Argentina o Independente lá. Jogo bobo para ganhar. Um outro time lá não ganhou. E você sabe essas competições. Você tem que chegar lá e ganhar. Não interessa. Não interessa. O cara pode ser o bichão danadão, o River Plate. Chegou lá, não jogou bem, você tem que ir lá e ganhar. 1-0, 6-0, tá bom. Verdade. E o Ceará não fez isso, mas aprendeu. O Fortaleza nunca disputou Libertadores. Mas ele tem jogadores aqui tarimbados. Inclusive por isso que o Fortaleza contratou o Brian, da Colômbia, que é um jogador, embora jovem, mas já tarimbado. Contratou o Landassori, do Equador, de 24 anos, que é um jogador tarimbado, habituado a esse tipo de disputa. Jogavam em equipes lá que disputavam. Né? O Romero, que é um jogador veterano, 33 anos, tarimbadíssimo. Né? O Lucas Lima é um jogador também tarimbado. Não foi tão bem na temporada de 2021, mas chegou ali pelo meio da temporada. Tem as dificuldades de encaixar na filosofia de trabalho do treinador. Né? Mas eu vejo que o Lucas é um cara de muita qualidade. Ninguém pode discutir isso. Eu vejo que ele pode se encaixar e ajudar muito em 2022. Então, o que eu espero? Maturidade do Fortaleza na Libertadores. Maturidade. Né? Com esses jogadores que ele tem, fora os que ficaram aí. Tem jogadores também. Ficaram Tite, zagueiro. Pikachu. Né? Jogadores maduros. Já rodados. Experientes. Lucas Crispim. Jogadores de grande camisa, que jogaram em camisa pesada. Que isso você sabe mais do que eu. Tem gente que acha que não, mas influencia. O cara chega, Tilé. O cara desse, ele entra num estádio lá, Bamboneira, qualquer um desse, ele entra tranquilo. Outro não, entra se tremendo todo. Talvez não saia nem do vestiário. Dá dor de barriga. Né? Então o que eu espero? Maturidade do Fortaleza na Libertadores. E maturidade do Ceará na Sul-Americana, porque ele aprendeu ano passado. O Ceará não foi bem no Brasileiro. 2 coisas aqui. Tanto o Ceará como o Fortaleza não contrataram meias, que é difícil hoje no futebol do mundo. Você tem dinheiro para contratar meias bons, ou você vai penar. Aí é que eu continuo batendo na tecla que você tem que fazer em casa. Fazer para ganhar dinheiro, para ir buscar esses jogadores. Contratar goleiro, gastar dinheiro com goleiro, gastar dinheiro com zagueiro para ficar subindo, cabeceando para frente, empurrando de pé para o lado. Contratar volante. Você tem que fazer na base, cara. Depois vende e o dinheiro você vai buscar meia bom, atacante bom, goleiro bom. Se for o caso, que até goleiro eu defendo que faça em casa. Agora o Fortaleza começou a fazer certo.
Tem o Kennedy, um goleiro bom que estava na reserva aí da base, ele emprestou para o Sergipe. Vai jogar, cara. Se não serve para jogar aqui, vai jogar fora. Ganha quilometragem e volta. Ganha quilometragem. Depois você traz para você, você negocia. Então, é o que eu espero esse ano. E, no geral, o futebol cearense está tão bem, Tilé. Tão bem que ele está com 8 representantes no Campeonato Brasileiro. 8. 2 na Série A, Ceará e Fortaleza. 3 na Série C, Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense. E 3 na Série D, de dado. Crato, Icasa e Pacajus. Crato e Icasa são aí do sul do estado, lá descendo próximo a Pernambuco. E o Pacajus, que é aqui da região metropolitana. Né? Na Série C, Ferroviário é daqui, Floresta também é daqui, de Fortaleza. E o Atlético Cearense também daqui, de Fortaleza, que é o antigo Uniclinic, que você deve se lembrar. Sim, lembro. E que hoje pertence ao Ari Gol, que durante algum tempo estava na Rússia. Quantos clubes disputam a primeira divisão cearense? 10. 10. Aqui também são 10. E, por exemplo, Sendo que Fortaleza e Ceará... 5 vagas na Copa do Brasil. Quantas vagas tem o futebol cearense? A Copa do Brasil temos 3. 3, né? 3. Temos 3. 3. Porque eu acho que do ano passado para cá o nosso avanço foi extraordinário, porque só temos 10 times no Baiano e temos 5 na Copa do Brasil. 50% dos clubes estão disputando a competição nacional. Eu acho que é um número considerável, né? Considerável, sim, considerável. Se eu te falar aí a quantidade de cearenses no Campeonato Brasileiro, 8. Aqui nós temos bem menos. Temos 3 na B, 1 na C e 1 na B. Temos bem menos. Então, aí é que o futebol cearense passou à frente no Nordeste, e inclusive a federação ganha o ranking, né, de melhor federação, ultrapassando a Baiana. Eu acho isso até errado, porque a federação não joga. A federação não joga. A federação faz tabela. Quando tem algo mais responsável para resolver, ela diz: eu só faço tabela. Eu sou administrativa. Mas ganha os louros de federação número 1. Eu sou a melhor. Melhor em quê? Então, e o campeonato estadual super desmotivado. Né? Super desmotivado. Não fez uma ação de marketing. Enfrenta esse problema. Uma ação de marketing. Uma ação de marketing não tem. Você falou em marketing lá atrás. Tempos atrás, eu não sei precisar, mas vieram profissionais para cá, do Bahia, por sinal, para essa área de sócio-torcedor, para estruturação do sócio-torcedor, que foi outro setor que cresceu muito aqui. Ricardo Lima. É um profissional. Ricardo Lima, né? Isso. Pois é, ele veio aqui, eu lembro que ele veio para Fortaleza. O Ceará também trouxe gente de fora para estruturar. Hoje eles têm bem estruturados os departamentos que vendem o sócio-torcedor. Né? E, Tilé, eu pequei, viu? Temos mais um. Temos o Icasa também. Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Icasa na Copa do Brasil. Uma rápida checagem aqui. 4. Os seus fãs aqui estão idosos, viu, Lazela? Você veja que tem uma imagem agora aí de JJ, o grande narrador JJ. Dá um abraço neste cabra, Tilemon. O pai velho na final Inter e Bahia com o inesquecível Edmundo de Carvalho. Né? Foi, sim. Isaura Maria já se manifestou umas 3 vezes. Nossa querida companheira Isaura Maria. Grande e aquele queridíssimo amigo, sempre brincalhão, Luiz Roberto Pereira Alves, Betinho. Rapaz, ele fica lá em Mato Grosso do Sul, em Aquidauana. Rapaz, nos ouve. Todo mundo se manifestando tempo inteiro. Aí, viu? Todo mundo se manifestando. Muito obrigado. Com relação à sua participação nessa live de hoje. Né? Por aqui também, a turma tá animada. Mas, Lacerda, me diga uma coisa, você falou aí de federação. Aqui nós temos uma federação que conseguiu, pelo menos esse ano, a transmissão pela TVE do Campeonato Baiano, que era da Globo, mas desde o ano passado deixou de ser, né? Passou a ser da TVE. E esse ano
está acontecendo uma coisa fantástica. São 46 dos 50 jogos do campeonato, 46 transmitidos ao vivo. 46. Estão ajustando sempre os horários aí e tal. Tem jogo de tarde, jogo à noite, mas a TVE está se virando e transmitindo de tudo que é lugar. Isso existe aí no futebol cearense? Existe alguma transmissão de TV do Campeonato Estadual? Como é que é? Existiu, Tilé. A TV Diário, que é uma emissora do Sistema Verdes Mares, que é detentora do sinal da Globo aqui, a TV Diário transmitiu. Ano passado, por exemplo, transmitiu. Esse ano, não. A federação adotou um sistema de transmissão no YouTube, através da página dela, da federação, que ela transmite os jogos. Mas é uma coisa que, convenhamos, não é uma coisa tão boa como na transmissão de TV. Houve também contrato aqui com uma TV local, a TV Jangadeiro, que também agora não se repete. Você falou da TVE, que é uma TV estatal. Aqui nós temos a TVC. Inclusive, eu tenho a honra de participar da bancada lá das segundas-feiras à noite, com a bola toda, comandado pelo companheiro Wilton Bezerra. E eu não sei porquê, a federação nunca também, não sei se tentou, talvez tivesse tentado, mas não sei, poderia, já comentei sobre isso, poderia ter utilizado o mesmo sistema que a Federação Baiana faz aí com a TVE, aqui poderia ser feito com a TVC, que é uma TV estatal, uma TV do Estado. Seria um serviço, que a própria TV estaria fazendo, um serviço público, comunitário, e teria um ganho enorme para o campeonato. E eu não sei por que isso não é feito. Não tem ação alguma, Tilé, de marketing. Enquanto o marketing do Fortaleza trabalha bem, o marketing do Ceará trabalha até... anda perdendo para o marketing do Fortaleza. Agora, por exemplo, com a contratação do Silvio Romero, o marketing do Fortaleza fez uma peça legal com a rua Silvio Romero, que tem aqui no bairro, que é um cara ligado à cultura, foi um cara ligado à cultura, e ele fez uma peça boa. Agora com Moisés, da Ponte Preta, fez outra peça boa, se referindo ao Moisés da Bíblia, Salvador e tal, falou, o mar se abriu e Moisés passou, Então, os caras estão bem, estão trabalhando bem. Isso ajuda a vender, você sabe disso? Sim, porque o marketing é para isso, é para vender. O Ceará, que foi o primeiro a fazer isso, com um publicitário que, inclusive, já nos deixou, o Mota. Eu vivia dizendo aqui, aliás, eu batia aqui para que se tivesse assessoria de imprensa. Os clubes passaram a ter assessoria de imprensa, tiveram um ganho. Eu batia para que usasse o marketing. Passaram a usar o marketing, tiveram um ganho. O Ceará foi o primeiro com o Mota, que já nos deixou. E depois, ele, inclusive, colocou a agência dele e fez peças interessantes, pois ele morreu e o Ceará não vai tão bem, mas faz também. Atua, vende muito, inclusive, o Ceará ultimamente vendeu camisa como água, com ações de marketing. Fortaleza, melhor ainda. E a federação não anda nesse carro, não vai nesse vácuo. A federação está doando um carro que foi doado pela CBF. Eu acho que foi daquele que sobrou, daquela campanha do ano passado, uma campanha de crack que tinha aí, que a CBF doava um carro a hospitais que estavam tratando Covid. Aqui, inclusive, o Hospital Referência Leonardo da Vinci, que fica aqui vizinho, a nossa Rádio Assunção, ganhou um carro da CBF. Cada jogo ele sorteava um carro. Ele pegou um carro desse e deu à federação. Sabe o que ela fez? Vai entregar o time campeão da primeira fase, que não tem Ceará nem Fortaleza. Pô, era melhor sortear isso para o torcedor? E motivar o torcedor, chamar o torcedor para o estádio? Ainda com essa crise toda que temos, com essa dificuldade toda que temos de ir ao estádio, por causa da Covid e tudo mais. Tem guerreiros, dia desse deu uma renda de 240 torcedores. Falei, pô, são guerreiros, mereciam um troféu cada um. Estamos assim. Eu não queria, eu não posso, né? Não posso. Você desfilou aí uma série de nomes vindos do estrangeiro, né? Como o povo gosta de dizer, vindos do exterior, para Fortaleza, para Ceará, e eu não posso deixar, falando de futebol cearense, de registrar aqui
Esse treinador que ninguém sabia quem era, que veio para Fortaleza, e o cara fez esse trabalho brilhante aí, né? A avaliação dele é muito positiva, né, Lacerda? Positiva. Sabe por quê, Tilé? Porque ele é um cara. Eu digo, tem um detalhe só que a gente não percebe. A Argentina fica na América do Sul, né? Como nós. Inclusive fica lá embaixo, na América do Sul. Mas a Argentina está mais próxima da Europa que o Brasil, quando falamos em futebol. Os conceitos da Europa estão lá na Argentina. Tanto que quantos treinadores argentinos trabalham na Europa? E quantos treinadores brasileiros trabalham na Europa? E a maior resistência foi o conceito Renato Gaúcho. Não precisamos estudar. Nós não temos nada que aprender com eles. Né? Nós temos a essência, a ginga, a pureza do futebol. Mas os europeus se organizaram primeiro que nós. E hoje nós estamos tendo que aprender tática com eles, organização com eles. E os argentinos aprenderam. Então, quando esse treinador chegou aqui, e ele foi descoberto nessas buscas aí, tem um diretor de futebol que chama Santiago, que é um cara muito antenado, Alex Santiago, que é um cara antenado, e é um cara que tem facilidade porque ele fala espanhol. Então, ele tem mais facilidade de entender o que está sendo dito lá, de ler o que está sendo escrito lá, que é fato que é, né? Se você fala o idioma. E esse cara, junto com o pessoal da pesquisa, descobriu esse Juan Pablo por lá. Esse cara é um cara que jogou futebol, jogou com o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, outro dia, gravou um vídeo dizendo que ele jogou com ele e chamou o Juan Pablo, Vojvoda, de sopa de tamanco. Né? Batia muito. Então, ele passou a ser treinador e foi estudar. Né? E parou a faculdade dele de medicina 2 vezes para treinar. Né? Inclusive está pendurado lá, não se formou ainda. Então você vê que é um cara com outra cabeça. É um cara com outros conceitos. Né? É um cara que sabe pensar o ser humano. Que pensa o ser humano de outra forma. Porque isso é outra coisa no futebol que pouca gente faz. Acha que o jogador é máquina. Que o futebol é um outro mundo. Que ali não tem sentimento, não tem carne e osso. Né? Tem. Tanto que há resistências à psicologia no futebol. Ou como você pode resistir à psicologia no futebol? Se a psicologia é o estudo, né, dos conceitos, do que pensa o homem, do que faz o homem, humano, né? Da cabeça do ser humano. Então, o Vojvoda, ele integra muito isso. Eu presto atenção que ele fala muito nas palavras, nas entrevistas dele, nos conceitos dele. Ele fala em força mental. Força mental. Então, de onde vem esse conceito dele de força mental? Vem do conhecimento da medicina também que ele tem. Ele estudou. Então, ele chegou aqui e o time ia mal. Henderson Moreira fez um final de temporada arrastado, difícil, porque botaram na cabeça dele que ele tinha que desmanchar tudo que Rogério Ceni fez. Lembra que eu falei lá atrás? Vamos esquecer Rogério Ceni? Ninguém esquece história, nem esquece raiz. Raiz, ninguém corta. Você corta, mas a raiz fica. Então, quando ele chegou, o que ele fez? Ele fez uma análise bem feita do grupo, análise individual, e ele mudou a forma de jogar do Fortaleza. Ele passou a jogar com 3 zagueiros. Aí ele puxou o Tinga, que era lateral direito, para aqui. Benevenuto, que foi contratado, veio para aqui. E o Tite, que foi contratado, veio para aqui. Aqui, ele botou Pikachu aqui de ala. E eu dizia, Pikachu era reserva. Eu dizia, tem que arranjar um lugar para Pikachu no time. Tem que arranjar um lugar para Pikachu no time. Aí ele botou Pikachu aqui, de ala. Pegou Lucas Crispim, que não deu certo. Já estava para ser dispensado. Jogando como meia, como atacante. Botou de ala esquerda. Ele arrumou o time. Arrumou o time. Aí vai dar madrugada. E o time foi embora. Arrumou o time. O time foi embora. Né? E ficou parecido com o jeito do time que o Rogério jogava, com uma diferença. O Rogério não jogava com 3 zagueiros.
o Vojvoda passou a jogar com 3 zagueiros, uma linha de 5 e 2 atacantes. Que ele rodava ali sempre. Era David e mais outro. Às vezes ele trocava até os 2 da frente. E deu certo. Deu certo. Tem uma coisa que o Fortaleza jogava com o Rogério Ceni, que era com o goleiro linha, o Felipe Alves. A defesa ia lá para a intermediária e o Felipe Alves sempre saía o jogo para a direita ou para a esquerda. E geralmente esse jogador da direita dava uma raspada na bola e essa bola sobrava ali no meio, muito para Romarinho, que arrancava com velocidade, e o Fortaleza fez gols assim. Depois, agora, já no final do campeonato, o Felipe Alves andou tomando uns gols, aí pediram a saída do Felipe Alves, a turma do microfone, a turma da corneta, aí colocaram o Marcelo Boeck tomou 4 gols do Roda Lega, lembra daquele jogo 4-1? 4-1 ou 4-0? Tomou 4 gols do Roda Lega. Depois da Covid eu tomei assim, viu, Lacerda? E aí, realmente avaria um pouco nossa memória. Eu também sofro disso. Aí seguiu, eu sei que o Rogério Ceni continuou, o Boeck continuou como titular. Aí dizem que foi aí que teve problema com o Felipe Alves, que ele ficou desinteressado, que lá no vestiário parece que um dia perguntaram alguma coisa, que ele deu uma resposta que não gostaram. O Fortaleza não explicou o que houve. Simplesmente pegou o rapaz e colocou para treinar em separado. Um espetacular goleiro, patrimônio do clube, vale dinheiro. E eu até hoje, eu não entendo como o Fortaleza não explica. Precisa qualquer coisa. O Felipe Alves está com problema particular e precisa de um tempo para refletir, descansar, resolver. E vai treinar a parte. Acabou. Mas silenciar, não dizer nada. Quer dizer que aí também tem isso, Porque aqui o Bahia contratou um diretor geral, uma figura que seria soube dessa. Após o presidente e o vice-presidente em setembro, e só veio anunciar, quer dizer, veio anunciar não, um repórter, por sinal muito bom, Ulisses Gama, descobriu do site Bahia Notícias que o cara já estava trabalhando desde setembro. E a tal transparência, rapaz, um negócio. Pois é, né? É o que eu digo, as pessoas falam, mas não fazem o que falam. Não, aqui é tudo transparente. Não é bem assim. Aí, o que acontece? Um turbilhão de hipóteses, né? Um turbilhão de fofoca. Né? E é o que dá margem. Se desse uma explicação. É o que dá margem. Se desse uma explicação logo convincente, não daria margem para nada. Né? Aí uma hora diz que vai emprestar, outra hora diz que não vai emprestar, que vai renovar, que ele vai continuar. Ele tem contrato até 2023. Rapaz, é um negócio assim. Né? E é um espetacular goleiro. Já ouvi também, não sei se é verdade, que o preparador de goleiros é que não gostava muito desse estilo de goleiro linha. Olha só. Mas como é que você não gosta de uma coisa que dá certo? Porque o Felipe Alves joga na linha não é porque ele quer, não. Porque ele sabe jogar. Eu não vejo um goleiro no Brasil tão bom quanto ele jogando como goleiro linha. Eu não vejo um meia. Jogando como goleiro linha é um goleiro que joga bem com os pés, como se diz, né? Ele sai jogando e ele joga com os pés. Inclusive, às vezes, dá uns dribles que deixa a turma de suor na espinha, né? Entendeu? Mas é porque ele sabe jogar, Tilé. Ele sabe jogar. Ele não faz aquilo porque ele acha que quer fazer para ser bonitinho. Ele tem habilidade. Não é espetáculo, não. É saber jogar, é verdade. Saber jogar. Inclusive, eu duvido que tenha um meia no Brasil que lance tão bem quanto ele lança. Não tem. Mas aí, paciência, né? Aí o Fortaleza contratou o Fernando Miguel. Falei, não estou entendendo. Aí depois veio, não explicação, veio esse silêncio em relação ao Felipe Alves. O Boeck renovou o contrato. Eles emprestaram agora o Kennedy para o Sergipe. Tem o Aleph, um goleiro que fica eternamente na reserva, que eu não sei como é isso. O cara vai passar a vida dele na reserva, não vai jogar. Né? Tem um garoto agora que está para subir da base. Você deve se lembrar de um nome aqui da Bahia chamado Chiquinho Cerzósimo, que não jogou praticamente a carreira toda, era reserva do Bahia o tempo inteiro. Foi jogar no Camaçari. Lembro do Chiquinho. Mas hoje já foi treinador de goleiros até da seleção brasileira. Lembro sim. Lembro do Chiquinho. Cheguei a trabalhar com o Chiquinho. Né? Então tem esses casos, né? Aquele goleiro Ivan também demorou um tempão em reserva, quase não jogou, né? Que era do Vitória, lembra do Ivan Baixinho? Sim.
Então acontece dessas coisas assim, incríveis, mas aí era a contingência, né? Da época, era outro tempo. Mas hoje não. Ah, o menino, e é bom de bola. Quando o Rogério Ceni era treinador, andou ainda utilizando ele algumas vezes e tal, com muita resistência. Mas depois tudo bem, passou. É isso aí. Lacerdinho, estamos chegando ao final da nossa live, é 1 hora de duração. Eu acho que eu abordei tudo, né, que eu podia abordar, mas eu vou fazer aquela tradicional pergunta, por uma questão de ser uma coisa de praxe aqui desde a época das rádios, né? Foram 780 programas nas rádios, tudo FM, Metrópole FM, e hoje com você aqui eu estou fazendo a minha live 246, ou seja, já passamos de 1000 apresentações, né? E a minha pergunta sempre foi a mesma, desde o primeiro programa em rádio até a última live, que foi na sexta-feira passada. Às vezes o apresentador, ainda mais depois de Covid, está assim com a cabeça bem perturbada, tal, esquece de alguma coisa, né? Então, a pergunta é essa. Eu deixei de lhe perguntar, sempre assim, viu a pergunta? Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Tilé, também confesso que não vou conseguir aqui me lembrar, porque eu devo ter deixado de falar alguma coisa também, né? Mas eu acho que não, acho que em linhas gerais nós falamos de tudo, né? Ou quase tudo aqui. Futebol cearense vai bem, sim. Estamos enfrentando os mesmos problemas dos outros, né? Infelizmente, sem torcida, com todas essas dificuldades. Estamos aqui agora, nesse momento, Tilé, lamentando que o Atlético Cearense possa cair para a Série B. O Icasa, que subiu, estava na B Cearense, subiu para a Cearense, corre o risco também de voltar, de cair. Nossa. O Icasa tem, você se lembra, uma causa, uma pendência com a CBF, num jogo lá, num campeonato lá, que o Icasa estava para subir para a Série B, e teve um problema de um jogador irregular, não me lembro agora se foi no Criciúma, algum time desses aí, eu acho que era um time do Santa Catarina, não me lembro agora, e o Icasa processou a CBF, se achou injustiçada. E a CBF já tentou negociar com o Icasa ganhou a causa, mas não aceita o valor que a CBF quer pagar. Baixou de 50 e tantos milhões para 20 e poucos. O Icasa não aceita. Isso ficou na cabeça das pessoas que o Icasa tinha dinheiro. O Icasa voltou para a Série A cearense, mas sem o dinheiro. Eles foram campeões da Fares Lopes, que é uma Copa interna que se faz aqui, que dá vaga para a Copa do Brasil. Com o treinador era o Flávio Araújo, que está no Bahia de Feira. O Flávio foi campeão da Copa Fares Lopes com o Icasa. O Icasa vem disputar o estadual com outro time que não tem nada a ver. Dá para você entender as coisas malucas? Não é Flávio Araújo, não é isso? É. Ele trouxe mais de uma dezena de jogadores do Icasa para o Bahia de Feira. Pois é. Trouxe mais de uma dezena. Então o que acontece? E ele é bom, viu? Cuidado com o Flávio Araújo, que ele é ganhador de título, viu? É um cara decentíssimo, uma figuraça. Que bom, então, que bom. Nós estamos lamentando que o Icasa possa voltar e o Atlético Cearense possa cair, que era grande coqueluche. Foi um time, era o Uniclinic do passado, foi comprado pelo Arigol, estava jogando na Rússia. Arigol hoje está aí, não se sabe se ele vai voltar a jogar, terminou o contrato lá na Rússia, ele parou, ninguém sabe. E o Atlético entrou na rota de crise, né? Salários atrasados e tudo mais. Então, a gente lamenta por isso aí, mas estamos torcendo para que o Ferroviário faça uma boa C, suba para B, porque não temos representante na Série B. Se o Ferroviário subir, ou o Floresta ou o Atlético, será bem-vindo. Estaremos com um representante na Série B, aí estaremos em todas as divisões. Isso é muito bom. E é isso, né, Tilé? Quer dizer que o Ceará e o Fortaleza puxam os outros. É aquela história, né? De subir junto, né? Que isso aconteça. Ô, Lacerdinho, eu não sei como é que está essa situação aí, mas aqui na Bahia, o governador Rui Costa, ele fez um decreto, baixou um decreto na sexta-feira passada, né? 3 dias atrás, né? Hoje é segunda, 1.500 pessoas. Antes era 5.000 em grandes eventos, depois baixou para 3, agora baixou para 1.500. E hoje o Bahia me sai com uma solução que revoltou os sócios. Não. Queremos público zero. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. O Bahia decidiu que vai jogar sem torcedor na Arena Fonte Nova, porque dizem, eu não conheço isso a fundo, dizem que há um contrato. Olha aí as coisas mal explicadas, né? Dizem que há um contrato com a Arena Fonte Nova e quando o estádio,
o Bahia joga com o estádio sem público, quer dizer, o estádio não é aberto para o público, essa despesa do jogo, quem banca é a Arena. Mas se tiver público, o prejuízo do jogo, quem banca é o Bahia. Quer dizer, o Bahia teve um prejuízo de quase R$100 mil no jogo contra o Nirle, na quarta-feira passada aqui. Durma com um barulho desses, né? O sujeito passa 2 anos pagando o título de sócio dele, e na hora que ele pode voltar para assistir um jogo, o próprio clube toma a decisão de fechar. Público zero. Não, é melhor sem ninguém, porque aí a Arena que assume a despesa. Rapaz, como é que se explica um negócio desse, né, velho? Terrível. Tilé, eu acho terrível em todos os aspectos. Com essa conta de 1.500 torcedores, baixou, estava liberado até 80%, baixou para 30%. Então, para Castelão, por exemplo, dá 15 mil torcedores, né? 30%. Um pouco mais de 15. Tá ok. O presidente Vargas está fechado, porque ele se viu como hospital de campanha, arrebentaram o estádio. E muita força agora, muita cobrança, estão recuperando o gramado, mas só volta lá para abril. E o Castelão estava com o gramado destruído, deram uma melhorada lá, que vai segurar a onda. Quando o PV voltar, eles garantem que vão recuperar todo o gramado do Castelão. 30% é razoável até. Agora, quem faz essa conta? Que 1.500 torcedores não vai contaminar ninguém. Que conta é essa? É isso que eu não consigo entender. Quem é o gênio? Bom, 1.500 torcedores aí. Não vai contaminar ninguém. 2 coisas interessantes. Essa que você aborda e a que eu abordo que o próprio clube pede para ser público zero. Rapaz, isso não entra na minha cabeça. No caso daqui... Se vai pagar para jogar na Arena Fonte Nova, se paga, porque se existe um contrato que diz isso, vai jogar em Pituaçu, mas deixa o seu sócio que bancou o clube durante 2 anos assistindo jogos, meu amigo. Exatamente. Tilé, é decisão de quem não é do ramo. É decisão de quem não pensa no conjunto da obra. O cara pensou assim, se não jogar eu não pago 100 mil, então não vou jogar. Sim, cara pálida. E o torcedor que pagou? Aqui, os clubes adotaram, cumpriram a medida restritiva, mas priorizaram o sócio-torcedor. Inclusive, alguns reclamavam, ninguém vai poder ir. Vai o sócio-torcedor. Se sobrar ingresso do sócio, se sobrar ingresso do sócio-torcedor, aí vai o não sócio. Mas é uma coisa justa, né? Uma coisa justa. Então, é assim que está funcionando. Então, não vejo como ser diferente, não. Meu querido companheiro Joselito de Souza Lacerda, J. Lacerda, um grande abraço para você. Foi um prazer enorme tê-lo aqui comigo na nossa live de hoje. E secamos bem aí o sucesso do futebol cearense, né? A Bahia já esteve tantos anos na frente e agora está atrás do futebol cearense. Fruto do que você bem colocou aí, você deu uma aula sobre o que aconteceu no futebol cearense nos últimos anos, né? Fruto dessa revolução que os clubes entenderam que era necessário ser feito, né? E fizeram, ou estão fazendo, vamos dizer assim, né? Lacerda, obrigado, viu, querido? Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Tilé, a oportunidade, mais uma vez, de papear com você, com a sua grande audiência. Dá vontade de ficar aqui a noite inteira, né? Mas não podemos. Então, agradeço a você a oportunidade, agradeço aos amigos, né? Eu digo sempre que eu não tenho saudades. As pessoas perguntam, tem saudade? Não tenho saudade. Quer voltar para a Bahia? Eu não sei. Então, eu guardo as boas lembranças, os bons momentos. Os momentos ruins, a gente encosta no canto, tentou aprender com eles, né? Algumas vezes aprendemos, outras não, e segue a vida. Graças a Deus está tudo bem, aprendendo a cada dia. Esse período de pandemia nos ensinou muitas coisas, e é isso, estamos numa batalha, vencendo essa batalha. Eu tive Covid em fevereiro do ano passado, passei mal, mas graças a Deus consegui sair, não precisei ficar hospitalizado. Tive abaixo de Deus, grande médico, o Dr. Luiz Cleuto, que antes da pandemia, 2019, dezembro,
havia me avisado que viria algo muito ruim por aí, só que ele mesmo hoje diz, eu não pensava que seria tão ruim assim, e ele me preparou com medicação. Você provavelmente vai ficar doente, mas prepare seu corpo, sua imunidade. Tilé, primeiro a imunidade. Tomar sol, fazer exercício físico que você faz bem, você está bem. Eu agora voltei a fazer alguma atividade que eu não fazia. Então voltei, pelo menos caminhar no sol. Ou na sombra, mas caminhar. Então, fazer exercício físico, prestar atenção à imunidade, vitamina D, que o sol dá, a C, as outras, como é que estão, para você não pegar resfriado. Porque começa com resfriado, sim, daí evolui. Ter cuidado, evitar estar próximo, falar em cima das pessoas. Aliás, isso é uma coisa que a gente está aprendendo agora, né? O brasileiro tem mania. Por isso eu aprendi que o europeu não gosta muito de se esfregar, de falar em cima, né? O europeu já sabe dessas coisas, que pega doença, né? Pois é, pega doença. Então, evitar falar em cima, principalmente de quem você não conhece. Muita gente junto ali, caminham para adoecer, mesmo sem Covid, né? Até um pum ali, muita gente junto, como é desagradável, né? Entendeu? Lavar as mãos. O hábito de lavar as mãos, Tilé, muita gente não tem até hoje. Eu estava no restaurante, aí fui ao sanitário, sem máscara, né? Claro, estou no restaurante, ou no sanitário. Estava ali lavando as mãos, já tinha ido lá, estava lavando as mãos, o cara passou de máscara, olhou assim para mim, passou pelo canto, foi lá. Aí eu falei, eu vou prestar atenção a uma coisa. Aí ele voltou, olhou para mim assim e foi embora. Ele não lavou as mãos, quer dizer, ele foi lá, fez o que ele tinha que fazer, não lavou as mãos, voltou para a mesa e vai pegar na mão dos outros, né? Chega lá, Tilé, muito prazer. Tilé, muito prazer. Lacerda, Betinho, não quer deixar eu encerrar essa live. Ô, Luiz Roberto, pelo amor de Deus, olha o que ele botou aqui para você, ó. E está confirmado. Ele botou 7h55, já sabe o que é. 7h55. E aí depois ele vem, e confirmado, Lacerda é um ex-truculento de um passado turbulento. 7h55. Plagiando o seu Vavá. Seu Vavá. Um abração para você, meu querido Betinho. Um abraço também para Gustavo Lemos. Um abraço aí para meu querido Luan Paulo. Pessoal que me prestigia sempre aqui. Valeu, Lacerda. Boa noite, querido. Valeu, Tilé. Grande abraço. Aliás, eu me lembrei hoje do seu Tilemon. Alô? Tilemon está? Sem novidades. Já saiu. Como é que está o senhor? Sem novidades. Lá. Que Deus o tenha. É verdade. Eu ia esquecer de contar essa, Tilé. Grande abraço, meu irmão. Abraço, fica com Deus.